E rezar uma Ave Maria, agora entregando que tudo que venha, venha segundo a vontade do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Romero, teu microfone tá ligado. Pronto. Desculpa, Gente, pessoal. tudo bem? Então, gente, só para lembrar, né, porque a gente tava entrando ainda no link que a gente tá gravando, certo? Para quem não pôde estar aqui, Zilmar, Thalita e Mirna, que vai chegar atrasada também, Luiz, a gente tá gravando para mostrar eles a pregação. Então, primeiro, nosso tema é a partilha de bens, a economia do reino. O objetivo que a gente saia daqui é sabendo que a gente é filho de Deus e que Deus é um Pai providente. E a gente vai entender o que é a providência de Deus, certo? Então, assim, no começo de tudo, na criação, Deus nos criou, certo? E Ele nos criou e nos deu dons e talentos. Quando eu estou falando dons, eu estou falando dons de todo tipo. Dons espirituais e dons materiais. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, hoje a pregação vai ser numa parte da providência de Deus, né? Numa parte da criação de Deus que é mais concreta. Essa parte concreta é a dimensão financeira. E por que a gente está falando sobre isso? Porque ó, a gente cantou na oração e foi assim a providência de Deus. Daqui a pouco vocês vão, né? Vou definir o que é providência. Foi a providência de Deus que mandou Daniel escolher essa música que eu não sabia, né? Ele quero dar tudo o que tenho. E aí, quando a gente canta isso, a gente vai, eu quero dar tudo que eu tenho, Senhor, a minha família é tua, a minha vida é tua, meu coração é teu, minha alma é tua. E aí tem até a frase de um santo, que eu não lembro quem é, que diz assim: o último lugar que a gente se converte é o bolso. Porque na dimensão financeira a gente sempre acha que isso não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. E que a gente pode ter uma vida espiritual de qualquer maneira e que as nossas finanças, isso aqui é outra parte, tipo assim, Deus manda em tudo, mas a dimensão financeira mando eu, porque afinal de contas, né, é meu precioso, né, quem assistiu aí Senhor dos Anéis. Da pronto. Então, assim, essa parte da dimensão financeira, a gente acaba negligenciando da nossa vida espiritual. E vocês já viram na formação anterior que nós somos um ser humano único. A gente não é apenas alma, a gente tem corpo e alma, né? A gente tem corpo, alma e espírito. Então, nós não somos anjos, nós vivemos no mundo concreto. E aí, a primeira coisa que Deus falou, né, assim, que eu fui rezar com essa pregação, entre choros e mamadas, né? Aí eu fui preparar a pregação. E aí, quando foi agora à noite, eu fiz, pronto, eu vou colocar no caderno só a ordem das coisas que eu vou falar e tal. E aí, quando eu comecei a rezar, minha gente, Deus me deu uma passagem assim que foi perfeita. Nem era a passagem que é dada no manual, né? Foi uma passagem que Deus falou mesmo, que foi Gênesis 4, de 1 a 16. Eu queria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês. Gênesis 4, de 1 a 16. Já pegaram? É logo no comecinho, né, da Bíblia. Já? Dá um sinal de ok aí, se já pegaram. Certo. Vou começar, certo? Caim e Abel. O homem se uniu a Eva, sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Caim, dizendo: adquiri um homem para Yahvé. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim.
Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. Depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oblação a Yahvé. Também Abel ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. Yahvé olhou para Abel e sua oblação, e não olhou para Caim e sua oblação. Caim ficou muito irritado e andava de cabeça baixa. Yahvé disse a Caim: Por que você anda tão irritado e de cabeça baixa? Se você agisse bem, estaria de cabeça erguida. Mas como não age bem, o pecado está na entrada, pronto para lançar-se sobre você. É a você que ele quer, mas você pode governá-lo. Parar aí, tá certo a leitura? Depois a gente lê o restante. É o seguinte, para cada coisa que eu vou falando, eu vou fazer um paralelo com essa passagem. Porque, na verdade, ela contém, assim, tudo que a gente vai precisar estudar hoje, né, nessa formação. Então, primeira coisa que acontece, né? Deus criou Adão e Eva e tal. E aí, depois que Adão e Eva saíram do paraíso, tudo, né? A passagem narra os primeiros filhos, né? De Adão e Eva. Então, o homem se uniu, né? O homem é Adão, no caso. Adão e Eva tiveram Caim. Caim foi o primeiro, né? E aí, Eva diz assim: adquirir um homem para Yahvé. Nesse caso, o que acontece? O primeiro filho de Eva, né? O primeiro dos homens foi criado. Eva deu a quem? A Yahvé. Foi o primogênito dela. Ela consagrou a Deus. Então, ela entendeu, né, aqui, de que o primeiro, as primícias são para Deus, certo? Mas vamos seguir. Aí depois ela deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel se tornou pastor, Caim se tornou agricultor, né, cultivava o solo. E aí diz assim: depois de algum tempo, Caim apresentou produtos do solo como oblação a Yahvé. Ele fez uma coisa boa, né? Ele deu os produtos do solo, fez uma oblação a Yahvé com os produtos do solo, né? Mas também Abel ofereceu os primogênitos e a gordura do seu rebanho. E Yahvé olhou para Abel e sua oblação e não olhou para a oblação de Caim. Mas por que Deus só olhou para a de Abel e não olhou para a de Caim? Então, esse foi o primeiro questionamento, né, que veio ao meu coração. Mas por quê, né? Assim, os dois não entregaram o que tinham a Deus, não ofertaram o que tinham a Deus. Por que que Deus olhou para de Abel e não olhou para de Caim? Então, assim, a primeira resposta é que Deus é livre. Ele olha para a oferta de quem ele quiser, né? Primeira coisa é essa, Deus é livre, a gente não pode, assim, ficar mitigando. Ah, mas o Senhor, como criança pequena, né? Mas o Senhor olhou para o meu irmão, mas não olhou para o meu. Isso é coisa de criança, né? É maior que a minha. A fatia dele é maior que a minha. Ou como os adolescentes, filhos da nossa formadora, que ela disse que eles estão botando suco no copo, e aí eles ficam medindo assim, ó, você botou um pouquinho mais para ela, bota a minha tá igualada, entendeu? Coisa de criança, né? Então, isso é coisa de criança. Deus é livre. Ele vai olhar para a oferta que ele quiser. Ele escolhe os que ele quer, né? Ele escolheu a gente está consagrado agora, gente. Mas ele escolhe quem ele quer. Não é porque são os melhores, não. É porque ele é livre. Essa é a primeira justificativa. Mas a segunda justificativa, que é a que a gente vai entrar agora, é que Caim ofereceu produtos da terra. Não se diz aí que produtos são esses, mas se diz que a oferta de Abel eram os primogênitos, eram os primeiros. Então, Abel, olha, quando você tem um gado e ele tem uma cria, a primeira cria você dá de oferta a Deus é uma coisa difícil de fazer, né? Não? Porque você não sabe se aquele gado vai ter outras crias. Então, você dá o primogênito a Deus, dá o primeiro a Deus, significa dizer que você confia em Deus, confia que Deus vai
cuidar de você, que ele vai providenciar para você, que ele vai dar para você o que você precisa. Nessa dimensão é que entra a dimensão financeira. As primícias são para Deus. Os primogênitos, a primeira oferta é para Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí Jesus resume os mandamentos dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro amor é a Deus. Tudo que tem de primeiro lugar na nossa vida é de Deus, inclusive as primícias. Então, Abel, na questão financeira, ele deu os primogênitos a Deus, porque ele deu os primeiros bezerros, os primeiros gados, os primeiros do rebanho, né? E a gordura, aí eu não lembro o significado da É gordura, porque não. eles chamavam de a gordura com a carne gorda, que é a carne mais nobre do gado, dos animais. Por exemplo, a picanha é uma carne mais nobre, porque é uma carne gorda, entendeu? Então a gordura que ele diz é as melhores carnes, é o melhor. Ele deu primeiro o Pronto. melhor para Deus. Então ele deu o melhor para Deus e ele não ficou com o melhor, né? Ele ficou com o pior, porque para dar o primeiro a Deus. Mas nessa questão acontece que às vezes a gente tem muitas tentações que fazem com que a gente não dê as primícias a Deus, que fazem com que a gente não oferte os primeiros a Deus, os primogênitos a Deus. E aí, seguindo na passagem, é interessante que logo que Deus acolheu a oferta de Abel e não acolheu a oferta de Caim, porque Caim não deu dos primeiros, ele deu frutos do solo, né? Não necessariamente os primeiros. Aí, logo em seguida, o pecado começa a rondar Caim, por causa da inveja, né, de Deus. Caim, ele não deu os primeiros a Deus. Caim, ele estava pensando no primeiro para ele, porque ele queria ter a segurança dele primeiro. Então aí acontece que Caim, sim, por que dá para ver que Caim era egoísta, né? É isso, ele estava olhando para si mesmo, ele era egoísta, porque ele estava pensando, Deus não olhou para a minha oferta, entende? Então assim, ele estava pensando em si primeiro. E aí Deus vai lá e percebe que Caim ficou irritado, andava de cabeça baixa. Esse cabeça baixa significa que ele olhava para onde? Para a terra. Ele não olhava para o céu. Ele olhava para baixo. Então, quando ele olha para a terra, significa que ele olha só para o que é natural, só para o que é humano, só para o que os olhos dele podem. Quando a gente olha para baixo, a gente enxerga muito pouco. A gente não enxerga o horizonte. Quando a gente olha para baixo, a gente só enxerga um pequeno espaço. Então, a visão de Caim estava limitada. Ele só conseguia enxergar pouca coisa. E quantas vezes nós enxergamos pouco também, né? Às vezes, numa situação financeira difícil, a gente só consegue perceber aquela situação de maneira local, pequena, né? E não olha para o horizonte, não olha para Deus, não percebe que o primeiro das coisas tem que ser a Deus, né? As primícias são para Deus. E aí Deus vai lá e pergunta a ele, por que você está olhando para baixo, né? Se você agisse bem, estaria de cabeça erguida. Se o ato de Caim tivesse sido bom, se ele tivesse pensando em Deus quando deu as ofertas, se ele tivesse confiando no Pai que ajuda seus filhos, né? Tem uma passagem que diz: se vocês são maus, mas o filho dá um pão, você não vai dar, né? Se o filho pede um pão, você não vai dar uma cobra, né? Assim a passagem? É uma cobra. Mas quanto mais eu, que sou o Pai do céu, né? Então, assim, Que é bom. que ele é Mas o bom. Pai que é bom. Isso, então assim, a gente precisa confiar em Deus que Ele quer o nosso bem, né? E aí ele diz, se você agisse bem, estaria de cabeça erguida. Como não age bem, o pecado está na entrada, pronto para lançar-lhe sobre você. É a você que ele quer, mas você pode governá-lo.
E aí é que chega esse pedaço da passagem que para mim é assim, Caim, com tudo isso, com todas essas tentações, olhando para baixo e tudo, Deus diz que o pecado está à porta, ou seja, são as tentações, né, que ele está Ele passando. avisa, né? Ele avisa das tentações, mas ele diz que Caim pode governá-lo. Então Caim é livre. Caim pode governar a sua vida. Caim pode governar o pecado. Então ele não precisava ter matado Abel. Ele fez isso livremente. E aí, daqui a pouco eu vou continuando a leitura, mas até aí a gente consegue perceber então que as primícias eram de Deus, que na nossa vida financeira também deve ser assim, que a gente precisa olhar de cabeça erguida para o céu, confiar que Deus é Pai, que Ele quer o nosso bem. E no caso, tudo é de Deus. Na verdade, a gente dá as primícias para Deus, mas tudo é de Deus. Quem foi que criou o céu e a terra? Foi Deus. Quem fez você existir? Foi Deus. Quem foi que deu a sua família para você? Foi Deus. Então, tudo que existe na nossa vida, de material e de espiritual, a graça é de Deus. Ele deu livremente. E um pai que deu livremente tudo isso, todos os bens a você, olha o nome bem, ele não deu mal, ele deu bem. Ele vai deixar de dar o bem aos seus filhos? Então, a gente tem que acreditar que Deus dá o bem. Nós somos apenas administradores das coisas. Nós não somos os donos, somos administradores. Nós administramos algo de um terceiro, né? É como aquela passagem da vinha, né? O reino dos céus é como uma vinha. O dono da vinha viajou para o estrangeiro e deixou seus operários. E os operários começaram a cuidar da vinha e tudo. Quando o patrão voltar, será que ele vai mandar o empregado sentar com ele, jantar e fazer tudo de bom para depois? Não, ele vai chegar em casa e vai dizer: olha, prepare meu jantar, faça isso, faça aquilo, né? Depois que eu estiver satisfeita, aí você janta. Então era tipo isso. Deus é o dono da vinha. Nós somos só os administradores, nós somos aqueles que estão cuidando do jantar, que estão fazendo as coisas para Deus. Nós somos administradores. E quantos bens Deus nos dá? Nos dá muitos bens. Então, essa é a primeira mentalidade que a gente precisa ter, que nada é nosso. Tudo é de Deus. Agora, vamos lá. Deixa eu comentar só uma coisa. Também nessa questão, né? Eu te lembrando de ver essa passagem, né? Que Jesus fala, né? De somos que quando a gente servi-lo, fazer tudo, não esperar, né? Uma resposta, mas a gente dizer somos servos inúteis, né? Não fizemos mais que nossa obrigação. E é muito assim da sinceridade de Caim, né? Porque se Caim estava com a cabeça baixa, porque ele era insincero com a oferta. Ele não tinha dado com sinceridade. Porque quando se a gente é o famoso de dar para ter algo em troca, porque não tem um favor, porque se ele tivesse dado sem querer nada em troca, ele não teria cobrado a Deus, ele não teria ficado de cabeça baixa. Ele teria ficado, eu entreguei a Deus, pronto. É de Deus. Inclusive, ele chama de minha oferta, né? É. A minha oferta, não é a oferta de Deus, é a minha oferta, tipo assim, era dele. Ele entregou, mas só que não, né? Não entregou. Pronto, então assim, essa é a primeira coisa, né? Nós somos administradores, tudo nós somos administradores. Agora vamos lá. Eu vou definir para vocês o que é a providência de Deus. Porque quando a gente diz assim, Deus quer o nosso bem, Deus dá o nosso bem, o bem aqui é o bem maior. Qual é o bem maior que Deus quer nos dar? Então, para entender que bem é esse, eu vou aqui abrir no catecismo, não precisa vocês abrirem não, certo? Porque senão vai demorar, mas quem quiser anotar aí, é no 302 do catecismo. Ó, o catecismo aqui é o 302. No 302 vai explicando o que é a divina providência. Porque a gente escuta muito, né? A providência de Deus, Deus vai prover, Deus proverá. A gente escuta isso em muitos lugares, né? E a gente sempre associa a providência de Deus ao que Ele pode nos dar de material.
Então, assim, a gente fala, Deus proverá, significa, se Deus proverá, a gente entende sempre assim, Deus vai nos dar o que a gente está querendo, né? Por exemplo, mulher, eu tô juntando dinheiro para poder comprar um carro, porque o meu quebrou e tá assim, tá assado, e eu tô querendo trocar o carro. Aí vai outro, não se preocupe não, Deus proverá. Aí às vezes parece que é sinônimo assim, Deus vai te dar outro carro, né? Assim, aí aqui então eu vou definir. Então, no 302 do Catecismo diz o seguinte: a criação tem sua bondade e perfeição próprias, mas não saiu completamente acabada das mãos do Criador. Ela é criada em estado de caminhada para uma perfeição última a ser atingida, para a qual Deus a destinou. Deus destinou toda a criação para uma perfeição última. Chamamos de divina providência as disposições pelas quais Deus conduz sua criação para essa perfeição. A criação, então, está destinada para uma perfeição última. Essa perfeição última é a perfeição do reino dos céus. Então, Deus nos destinou para o céu. Ele nos destinou para Ele. Ele nos destinou para a felicidade eterna. Deus nos destinou para o bem maior da salvação. Deus nos destinou para a felicidade, para a santidade. Tudo isso é sinônimo: céu, santidade, perfeição, estar com Deus. Tudo isso é o bem maior. Quando a gente chama de divina providência apenas o que a gente quer que aconteça, como no exemplo do carro, a gente acha que as disposições que nos levam a esse bem maior, ou seja, a felicidade, a santidade, é apenas se a gente tiver o carro. A gente não para pensar que a divina providência às vezes se utiliza até dos momentos de penúria. Como, por exemplo, aí eu vou dar exemplos assim reais, né? Vou tentar dar exemplos reais. 2 anos atrás, acho que foi 2 anos, né, amor? Arthur bateu o carro, né? A gente não tinha seguro nem nada. Foi 2 anos. Foi uns 2 anos. Pronto. Arthur bateu o carro. Num dia de chuva, o carro aquaplanou e bateu no da frente. E aí, a gente não tinha seguro, não tinha dinheiro, não tinha como pagar o conserto do carro, ia ficar sem carro mesmo, né? Mas o carro da pessoa que ele bateu, a virtude da justiça nos chamava a pagar o carro do homem, né? Se ele bateu lá no carro da pessoa, a pessoa não foi culpada. Então, qual era a nossa responsabilidade? Era de pagar o conserto do carro do homem lá. E aí a gente tinha a opção de tentar conversar com o homem, sei lá, dar algum jeito, ou então de pagar o carro dele, que era o que era certo a se fazer, né? E a gente sem dinheiro, sem nada. Então, o que a gente vai fazer? Não, a gente rezou. O homem escolheu um lugar, assim, tipo, super, 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 super caro para fazer o concerto. E a gente tinha uma escolha aí a fazer. A gente podia ou tentar negociar com esse homem para fazer em outro lugar, num lugar mais barato que a gente pudesse pagar. Ou então a gente fazer nesse lugar caro mesmo que ele tinha escolhido e se endividar até a alma para poder pagar, né? Acontece que na nossa vida as primícias não são de Deus. Então o que eu vou fazer no momento de crise? Vou rezar. Então a gente rezou. E num momento como esse que a gente financeiramente a gente não tá entendendo, não tinha, né? E aí era assim, vamos assumir uma dívida ou vamos tentar negociar para assumir uma dívida menor. Mas não tinha aí situação de entendeu? Tranquilidade econômica, não tinha. Aí a gente foi rezar e quando a gente rezou, foi que Deus falou. Ele deu logo aquela passagem. Se lhe pedirem, se roubar teu manto, entregue até a túnica. Aí tipo,
Jesus, a gente vai fazer em todo lugar caro, mas a gente não tem como pagar. Vai fazer como, né? Mas deixa o homem fazer lá no lugar caro mesmo que ele escolheu. Por quê? Porque Deus falou. Não foi porque tinha lógica, não foi porque a gente tinha dinheiro, não foi porque era justo, porque a gente achava que não era justo, ele tinha que fazer o concerto no lugar mais barato. Mas foi porque Deus falou. Então acontece que a gente foi, né? Tudo bem, vamos lá. Esse homem vai lá nesse lugar, a gente tá certo, pode fazer. Então, assim, a gente já estava preparado para vamos ficar sem carro. A solução que a gente encontrou na nossa cabeça era assim: vamos vender o nosso carro, mesmo que meio batido, meio coisado, a gente consegue algum dinheiro e aí a gente paga o carro do homem, né? A gente vai ficar sem carro, mas ele vai ficar com o carro consertado. Não foi isso que Deus falou para entregar até a túnica? Foi pronto, vamos fazer isso. Aí a gente se preparou para isso, né? Eu sei que no final das contas, a gente conversando, né, sobre isso, não, vamos fazer o concerto e tal, aí precisava passar num determinado cartão. No final das contas, a gente nem tinha um cartão com limite para passar o do homem, para dividir em suaves prestações, né? Aí os pais de Arthur ajudaram a gente a passar no cartão deles, para a gente ficar pagando mensalmente, e a gente estava resoluta a vender o nosso carro para poder pagar o concerto do homem. No final das contas, esse homem, ele mesmo escolheu um lugar mais barato depois, sem a gente fazer confusão nem nada. Os pais de Arthur ajudaram com esse cartão, a gente ficou pagando. Ele pegou o E dinheiro. ele foi o quê? Ele pegou o dinheiro. Ele levou para lugar mais barato, não. Ele falou, me deu dinheiro e pronto, que eu fico de bolsa. Eu não lembro Que eu me exatamente. viro para ajeitar. Foi? Foi. Pronto. Aí deu dinheiro Porque a Arthur que ele. resolveu essa parte, né? Eu nunca, nem conheci o homem. E o carro não era dele, era da filha dele. Pronto. Aí eu sei que foi assim que aconteceu. Mas no final das contas, 2 meses depois que a gente tinha batido esse carro que estava assim, que a gente estava tentando pagar as suaves prestações, né? As suaves prestações. A gente já resolvido a vender o carro. Aí eu sei que a gente conseguiu, assim, milagrosamente, eu não sei nem dizer, porque na planilha do nosso orçamento o déficit era negativo. Mas eu sei que a gente conseguiu consertar o nosso carro, porque para vender a gente tem que consertar, né? Então, como é que a gente vai, tipo assim, vamos vender mais barato, o restante do dinheiro a gente conserta o nosso para poder vender, entendeu? A lógica era mais ou menos assim. Aí eu sei que a gente conseguiu consertar o carro para vender, e na hora de vender não precisou. Porque aí a gente rezou e Deus disse outro negócio, para dar o carro para os pais de Arthur. Aí, meu Deus do céu, agora que a gente conseguiu consertar esse carro, vamos dar o carro. Porque os pais de Arthur é que tinham dado esse carro a gente, porque a gente não tinha, né? Eles tinham trocado e aí a gente tinha ficado com esse antigo deles. E Deus dizia para devolver. E aí a gente devolveu o carro, tipo assim, ó, já que a gente tá devendo o seu cartão de crédito, o cartão de crédito era tipo inferior ao valor do carro, né, gente? Tipo, eu não lembro A quanto gente já era. tinha até pago A metade, gente mais tinha ou pago, a menos. gente tinha pago já alguns meses depois, a gente já tinha pago uma parte, né, do cartão, mas a gente devolveu o carro para pagar o restante do cartão. Então, tipo, não temos dívida nenhuma, mas também não temos carro, entendeu? A lógica era essa. Então, Deus disse para a gente devolver o carro, a gente devolveu. Gente, no outro dia, depois que Arthur falou com o pai dele, que o pai dele nem queria aceitar esse carro de volta, né? Quando ele falou, pai, ó, a gente rezou, Deus disse para devolver o carro a vocês. No outro dia, sem brincadeira nenhuma, no outro dia, apareceu um rapaz do trabalho dele vendendo um carro seminovo que a pessoa tinha comprado, tinha deixado na garagem 5 anos, não tinha 17 mil quilômetros rodados. Tinha 8. Tinha 8, era? 8 mil. Pronto. Tinha esses 8 mil quilômetros rodados. Estava vendendo barato. O gerente no meu banco disse que eu podia pegar um empréstimo para poder pagar o carro, tipo assim, um consignado, que caía, né? Os juros são pequenos, então eu podia pegar. Eu nunca tinha pegado empréstimo na vida, né? Mas ele disse que podia. E aí a gente acabou comprando um carro que era bem melhor do que o nosso. Parou de pagar conserto, ficou sem dívida nenhuma, porque a gente devolveu o carro para os pais dele.
E aí, depois de poucos dias, o carro antigo dos pais dele, o que ele trocou, o novo deu problema. Eles passaram um mês sem esse carro novo. E ficaram com o carro antigo que a gente devolveu a eles. Entenderam? Foi mais de mês. Então, assim, no final das contas, deu tudo certo para todo mundo. O homem que tinha sido o carro batido ficou lá com o dinheiro dele. O que ele fez, se ele realmente consertou, se ele não consertou, mas fez, né? Foi o que Deus mandou, aí é lá com ele e Deus. Os pais de Arthur ficaram com o carro, não ficaram sem nada, porque o carro novo quebrou, mas eles ficaram com o que a gente devolveu. E a gente conseguiu comprar um carro novo muito melhor do que o antigo. E as prestações desse carro novo, no final das contas, ficaram mais suave do que a gente pagou no empréstimo do cartão de crédito. Entenderam? Então, assim, no final das contas, deu certo para todo mundo. Mas por quê? As primícias são de Deus e primeiro a gente rezou para escutar a Deus. E Deus é um pai providente. E confiando que Deus é um pai providente, a gente se lançou a um risco de penúria, porque o que a gente imaginava era que a gente ia ficar sem carro nenhum para poder consertar o do homem. Tá entendendo? E eu estou dizendo que Deus é providente, não é porque no final das contas a gente conseguiu ficar com um carro novo, né? Eu estou dizendo que Deus é providente independentemente disso, porque se fosse da vontade de Deus que a gente começasse a andar de ônibus, eu tenho certeza que era porque o melhor para a gente, o melhor para a nossa salvação, para esse bem que eu falei, que é o céu, que é a salvação, que é a santidade, esse bem maior passaria pelo caso de andar de ônibus. Não foi, mas poderia ter sido. Entende? Então, quando a gente fala do bem último, que Deus é um Deus providente, é um Deus providente pelo meio que ele quiser exercitar. Porque já houve vezes de a gente passar pela penúria, né? Principalmente no início do casamento. No início do casamento, né, a gente sempre tá, né, fazendo um certo malabarismo para as coisas darem certo. Nem sempre a providência de Deus vai fazer com que as coisas economicamente dê tudo certo, né? Às vezes a gente precisa passar por um momento de penúria, mas que vai trazer um bem maior, que é esse bem da santidade, da felicidade. Então, qual foi o bem maior que a gente obteve nesse momento? A gente obteve a virtude da justiça, de entregar para o homem, né, o que era dele, o que lhe era devido. A virtude da justiça é dar a cada um que lhe pertence. Então, a gente deu aquele homem que pertencia a ele, que o carro era dele, né? Então, a gente deu a cada um que lhe pertence. A gente cresceu na virtude da justiça. A gente cresceu na virtude da fé, de confiar que Deus podia dar um bom desfecho àquilo ali. E a gente cresceu também na nossa unidade. Porque sabe o que poderia ter acontecido? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi de brigar com o Arthur porque ele tinha batido o carro. Foi a primeira tentação. Eu respirei fundo, né? Respirei, rezei uma Ave Maria, para depois a gente conversar e aí rezar. Então, no final das contas, não foi uma situação em que a gente brigou, ao contrário, a gente se uniu para resolver o problema. Nem foi estressante. Nem foi estressante para nós dois, entendeu? Assim, de entrar em atrito. E às vezes, o que acontece? Nós temos uma tentação, principalmente na vida familiar, de culpar o outro, culpar o marido ou culpar a esposa pelas dificuldades financeiras. Isso aí é uma tentação muito grande, porque quando chega um momento difícil, aí o marido vira logo, isso é porque você está comprando muito no cartão de crédito. Aí a mulher, não, isso é porque você está gastando toda semana com aquele seu jogo e não sei o que, não sei o que. Então, eu tô vendo, né? Não se acusem. Então, são tentações da vida familiar que são, assim, cotidianas. A gente passa por isso, assim, todos os dias, essas tentações. Se a gente entendesse que nós somos apenas administradores e que os bens são de Deus, a gente iria enxergar nessas situações uma oportunidade de crescer na união do casal.
Tá certo, Romero, tá certo. Depois você vê o vídeo, tá bom? Vão com Deus. Boa noite. Então é isso, é essa questão de nós somos administradores, nós não somos os donos da messe, né? Nós não somos os donos da vinha. O que nós temos é para administrarmos. E aí pronto, essa administração vem em três parâmetros aí, né? Deus é o primeiro, as primícias. Depois, o segundo mandamento, amar o outro como a si mesmo. E amar o outro como a si mesmo. Então, primeiro é Deus, depois é o outro, depois é que é si mesmo. Certo? Os mandamentos são assim: primeiro Deus, depois o outro, depois a si mesmo. Então, quando é primeiro Deus, a gente entende que as primícias são de Deus. Quando a gente fala do outro, a gente está falando do outro em todos os parâmetros, a começar pelo nosso cônjuge, mas também o outro de fora da nossa família. Então, nós somos chamados, como cristãos batizados, né, a viver a caridade, também com os nossos bens. Sim, aí eu vou. Também tem a dimensão, eu vou chegar no final, certo? Mas assim, essa dimensão de que primeiro as primícias são de Deus, existe um sinal concreto nosso, como batizado, de viver isso, que é a comunhão de bens. A gente chama de comunhão de bens todos os bens. Essa questão da comunhão de bens, se não der para a gente falar tudo agora, a gente fala também na outra pregação, certo? Eu acredito que vai ser na segunda, só sobre comunhão de bens e planejamento orçamentário. Mas acho que a maioria de vocês chama de dízimo, né? Na paróquia a gente vive o dízimo. É que no Shalom a gente chama o dízimo de comunhão de bens. E aí amplia isso para os bens também, como os talentos, os ministérios, tudo isso. Mas essa questão do dízimo tá aí nesse reconhecimento de que as primícias são de Deus, tá certo? O segundo ato concreto para dizer que depois de Deus vem o outro é a caridade. E aí a caridade, ela é mais do que a justiça. Como assim? Eu disse que a justiça é a dar a cada um que lhe pertence. Quando a gente tem, por exemplo, no nosso guarda-roupa, uma roupa que não cabe mais, gente, essa roupa não é mais sua. Eu sinto lhe dizer. Não, mas quando eu emagrecer, eu vou usar. Não, mas quando aparecer um casamento, eu vou usar. Não, mas quando fulano... Entendeu? Estão entendendo assim os exemplos? E aí a gente vai guardando aquela roupa, vai guardando aquela roupa, vai guardando aquela roupa, mas aquela roupa não é mais sua. Por que não é mais sua? Porque dá a cada um que lhe pertence. A justiça de Deus diz que ela é de um pobre. Então, existe um pobre que aquela roupa é dele, entendeu? Com certeza, não se preocupe, Deus vai providenciar, a providência dele vai providenciar um pobre, ou vai bater na sua porta, ou na sua família, ou alguém que você se lembre, que vai precisar dessa roupa. Se você não achar lugar nenhum, doe na promoção humana do Shalom, ou então na pastoral dos pobres na igreja, certo? Doe essa roupa. Eu estou falando de roupa como um exemplo, porque é um exemplo simples que todo mundo tem, né? Mas existem outras coisas também. Por exemplo, o jejum da sexta-feira, que a gente chama de... Antigamente, quando ia um pobre na casa dos meus pais, chegava assim, papapá, né? Aí, moça, me dê um jejum, tem um jejum para mim? Porque o ato do jejum era você não comer, mas aquele alimento daquele dia dá para um pobre. O jejum se complementa assim, né? É uma oferta que a gente dá a Deus, mas também tem a dimensão da caridade. Então, aquela comida que está ali sobrando porque você fez jejum, o quilo de arroz que sobrou na despensa, o que sobra é do outro. Pronto, é isso, o geral. O que sobra, sobrou, não é seu, é do outro. É de um pobre, é de uma pessoa que está precisando. Porque no reino dos céus não existe isso de sobra não, sabe?
Tipo assim, Deus providencia para todo mundo, Deus providencia. Ah, mas o problema da fome no mundo, cadê Deus que não está vendo isso? Não, gente, o problema é a má distribuição dos alimentos, certo? Deus providencia, ele criou o planeta, não foi para ter fome, não. É o pecado do mundo, a falta de distribuição de alimentos, o egoísmo, o pecado do egoísmo é que faz com que as pessoas passem fome. Porque se não fosse isso, não tinha gente passando fome no mundo, não. A gente tem tecnologia, a gente tem inteligência, a gente tem meios, a gente tem produtos, a gente tem produção. Não era para ninguém passar fome no mundo, não. Então, Deus dá em abundância até, porque a providência de Deus é abundante. Deus não dá. Ah, e quando Deus providencia, também não é só a justa medida assim, não. Tipo, por exemplo, não, Deus deu para todo mundo, mas Deus queria que todo mundo comesse arroz e feijão todo dia e pronto, né? Assim, igual, tipo, mentalidade do comunismo. Ah, nós temos é que ter uma justiça social para ninguém passar fome. Não. Não é o comunismo que a igreja prega, não. Não é o comunismo que Jesus trouxe para a igreja, não. Quando fala de justiça, quando fala de caridade, aí eu fui para uma homilia de um padre muito santo que ele falou assim: às vezes a gente coloca para o Estado uma responsabilidade que não pode ser dada apenas a uma instituição. A necessidade de saúde, educação, né? Todos os bens básicos que o Estado tem responsabilidade, não nos isenta da caridade fraterna, mesmo que o Estado desse tudo para os pobres. Nós ainda temos a obrigação, nós ainda temos a obrigação como cristãos de ajudar, de fazer doação. E se todo mundo vivesse as doações, se todo mundo tivesse um coração fraterno, um coração que amasse o semelhante, o Estado podia ser ruim como fosse, que ainda não ia faltar, né não? Então, assim, mesmo que o Estado faça... É o primeiro cristão. Exatamente. Aí pronto. Era tudo horrível e eles não, sempre eles tinham em abundância. Exatamente. Você chegou no ponto. A outra passagem é Atos 4, de 32 a 35. E aí, tu pode abrir para mim, por favor? Pronto, enquanto Arthur abre, aí eu vou já descrevendo, né? Logo depois que veio o Pentecostes e que o cristianismo começou a surgir, né? Que os apóstolos começaram a pregar e que os cristãos foram aumentando em número, a Bíblia fala que eles viviam em unidade inclusive na dimensão financeira. Diz assim, nenhum deles considerava seu o que tinha. Tudo era posto em comum. Quer Né? ler? Quero, por favor. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles eram muito estimados. De fato, entre eles não havia nenhum necessitado, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, levavam os valores das vendas e os colocavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um segundo a própria necessidade. Pronto, aí tem essa questão. Eles entregavam a cada um segundo a necessidade. A necessidade que eu tenho pode ser diferente da necessidade que Juliana tem, por exemplo. Por que eu estou diferenciando do comunismo? Porque o comunismo diz assim, tudo igual para todo mundo, né? Mas pode ser que a minha necessidade seja diferente da necessidade de Ju. Então, pode ser que Deus queira dar mais ajuda do que a mim. E aí eu tenho, nesse momento, a opção de ficar como Caim, meu nome? Medindo, né? Mas por que Juliana tem mais do que eu? Por que Juliana é rica e eu sou pobre? Entendeu? Ou eu tenho a opção de viver com aquilo que Deus providenciou segundo a minha necessidade e dessa maneira ser santa. Tem santos. Olha, Deus não é contra a riqueza material. Ele é contra a riqueza
no sentido, vamos definir o que é riqueza e pobreza, no sentido evangélico, certo? O que Jesus falou e o que a igreja fala. Então, a riqueza não é a riqueza, quando Jesus combate a riqueza, não é a riqueza do fato de ter as coisas. É a riqueza do fato de não partilhar as coisas. Porque a pobreza e a riqueza não é medida a partir do que se tem, mas a medida do que se dá. É assim que se mede as coisas. Porque, por exemplo, Nicodemos, ele era um homem rico, seguia Jesus, era discípulo de Jesus às escondidas Virtuoso. e virtuoso. E quando Jesus morreu na cruz, foi ele que providenciou o sepultamento de Jesus. Jesus teve um sepulcro novo, vazio, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Então, ele era rico e era discípulo de Jesus. O problema não era o fato dele ser rico, porque ele também dava. Ele não deu o sepulcro novo para Jesus. O problema é, por exemplo, como aquele jovem rico da passagem, que ele fazia tudo que era maravilhoso nos mandamentos, mas ele não ajudava os pobres. Porque aí Jesus disse: vai, dê tudo que tem aos pobres, depois vem e me siga. E aí ele saiu triste, porque ele não queria dar, ele não queria partilhar, ele queria os bens para ele. Ele dava do que sobrava. Ele dava do que sobrava, é. Então, assim, o problema não é a gente ter coisas, né? O problema é a gente ser apegado às coisas como se elas fossem nossas. É bom, é justo, é santo o desenvolvimento do trabalho. É bom, é justo, é santo a providência na nossa família. A gente buscar ter uma casa melhor, mais digna, as condições financeiras da gente estar em ordem. É justo, é santo, é lícito. Mas nunca a gente pode deixar de viver a caridade fraterna. Nunca. E isso sobre a caridade não é só quando se é rico materialmente, mas também quando se é pobre. Pobre da viúva. Exatamente. Tem aquela passagem da viúva. Deixa eu falar da passagem. Porque uma pregação me chamou muita atenção, que o jeito que o pregador falou, né? Meu cunhado falou, achei tão interessante, porque ele narra, né? Porque Jesus chega, aí Jesus está observando o templo, o cofre do templo. O cofre do templo, ele é de Jerusalém na época, ele era como se fosse quando Jesus fala não trombetei, é porque o lançador de moedas era um cone assim de bronze, que as pessoas jogavam moeda, aí ele escorria pelo cone de bronze e caía dentro do cofre. Aí o pessoal trombeteava porque era tipo assim, era jogar a moeda com força para bater lá e fazer bastante barulho que você estava doando. Olha, eu tô dando Tipo assim, muito. isso era o trombetear que Jesus fala. Aí Jesus está lá olhando, né, o pessoal jogando as ofertas e tal. Aí eu acho interessante que ele diz assim, que Jesus para e diz assim, chama os discípulos e diz assim, ó, vem, vai acontecer uma coisa incrível agora. Eles chamam, vejam ali. Tá vendo aquela mulher? Aí ela joga a moedinha. Para Jesus, ele vê que a mulher tá lá, a viúva, mas é uma coisa que Jesus, ele chama a atenção. Ele diz assim, venha ver aqui, é isso aqui. E eu acho interessante que Jesus, também uma coisa dessa passagem, ela dá tudo que ela tinha para sobreviver. Ela deu tudo. As primícias daquela mulher eram tudo dela. Ela não deu somente a gordura, mas ela deu tudo que ela tinha. E quando uma coisa que chama atenção, Jesus não vai lá e dá dinheiro àquela mulher, não. Aquela mulher, tipo assim, não diz no Evangelho que ele chegou lá e, não, dê dinheiro àquela mulher. Ela deu muito, deu um dinheiro para ela, porque aquele ato da sinceridade do coração da mulher, na verdade, ela ganha o céu. Não juntes para ti tesouros aqui na terra, onde tudo passa. Então, Juntei tesouros no céu, ela onde era nem... mais rica. Ela era Exatamente. mais rica. Então, Jesus ia lá para dar dinheiro para ela, porque aquela mulher ganhou o céu. E ele chamou ele chamou a atenção disso. E às vezes a gente também, eu até conversando com a minha mãe há muito tempo atrás, que a gente tem muito essa visão de dar e receber, da troca, né, com Deus. Aí eu vou fazer caridade, mas é uma troca. Eu estou comprando alguma coisa, eu estou trocando. Na verdade aquela mulher tinha sinceridade de jogou lá a moeda.
Provavelmente aquela mulher morreu na pobreza. Passou fome e morreu, mas foi para o céu. E, então, isso é o que importa. E tem muitas passagens sobre isso. Por exemplo, o rico e o Lázaro, né? O rico que o Lázaro queria comer assim as migalhas que caía da mesa do rico e nem isso ele dava. Quando morreu, o rico foi pro inferno, né? E Lázaro que foi pro céu. E aí ele dizia, deixa eu avisar pelo menos aos meus irmãos, né? Manda Lázaro ir lá avisar os meus irmãos. Eles, se eles não escutam a lei e os profetas, nem que um morto ressuscite, eles vão acreditar. E de fato, Jesus ressuscitou. E tem gente que ainda não acredita. Então, mas Jesus ressuscitou, ele está vivo, né? Então, nós precisamos acreditar em tudo isso. Se nós confiamos em Deus, se nós confiamos que Ele é Pai, então nós vamos dar as primícias a Ele, porque a gente confia nele, que Ele vai nos dar o bem, o maior bem, não só os bens materiais, mas o bem que é o céu, que é a felicidade. Depois nós vamos viver a caridade fraterna. E o terceiro sou eu, porque eu confio que Deus vai me dar. Primeiro é Deus, depois é o outro. E aí nós precisamos também ter o sustento da nossa casa, né? E aí nessa questão de ter o sustento da nossa casa, é que nós vamos precisar administrar a nossa casa com inteligência. É por isso também que na próxima pregação, né, a gente vai ver sobre o planejamento orçamentário da nossa família. Nós precisamos saber administrar bem os nossos bens, né? Assim, o que Deus providencia. Administrar com inteligência, administrar de uma maneira que não tenha, assim, não é que não tenha, né? Mas que os percalços que a gente viva sejam por causa que Deus está querendo fazer com que a gente aprenda alguma coisa. E não por assim, por desorganização, né? Não é para a gente ser desorganizado financeiramente. Não é pra gente ser, não, como é para dar a Deus o que é de Deus e do outro que é do outro. Menino, não tem problema, eu faço doação assim o dia todinho, mas eu não pago minha conta de energia. Mas eu faço doação. Todo mundo que chega precisando da minha família, eu ajudo todo mundo. Menina, eu tô com 3 contas de energia atrasada, porque tem uma tia minha que ela tem uma dificuldade lá na vida dela. Eu precisei fazer um empréstimo para ela. E aí eu fiz um empréstimo para ela, eu pago esse empréstimo porque ela não tá conseguindo me pagar. E aí, por causa que eu tô pagando esse empréstimo, eu não tô pagando as minhas contas de energia. Sinto muito, meu irmão. Você está pecando contra o pecado não roubar. Você está roubando a energia da companhia elétrica. Então, precisa ter organização financeira também. Entende? Viver tudo isso, mas com inteligência, com parcimônia, com sabedoria, com sobriedade. Gente, eu vou encerrar por aqui, certo? O vídeo tá bem longo. Todas essas coisas, assim, né? Mexe com a gente tem que aprofundar tudo isso, aprofundar a questão do dízimo, aprofundar o que é comunhão de bens, aprofundar a caridade fraterna e aprofundar a organização do nosso lar, que é a providência de Deus para a nossa vida. Mas eu trouxe tudo isso, sim, também como um pontapé inicial para essa questão da partilha de bens, certo? Eu espero que tenha sido assim, que tenha contribuído, né? E eu vou passar para vocês as passagens bíblicas que vão fundamentando também toda essa mentalidade de divina providência e de economia do reino, tá bom? Então, eu vou passar essas passagens para vocês lá no grupo do WhatsApp. Agora, tem uns 7 minutinhos, vai parar. Pronto.